Muito bem, pessoal. Então, eu sou Cris Pereira, sou o criador, desenvolvedor e idealizador do projeto Força BR, que é esse daqui que está atrás de mim, né? Hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer uma live aqui, uma entrevista com uma pessoa muito querida, um profissional muito dedicado, muito competente e um grande amigo também. E hoje ele vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente, explicando como é que foi a trajetória dele, né? Toda seu currículo, né? E se vocês também tiverem perguntas para fazer para ele, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, eu vou chamar ele aqui para a gente começar nosso bate-papo. Vamos ver aqui. Elenco cinematográfico para o Projeto Força BR. Muito legal, hein, essa pergunta. Ainda não, mas seria ótimo. Olá, pessoal. Tudo Fala, bem? Jorge. Olha que legal, nunca tinha feito uma live por aqui. Ó, o meu som tá aparecendo duas vezes. Você tem um fone de ouvido? Calma aí, tem? Vê se fica bom daí. Pessoal, minha voz tá aparecendo duas vezes? Ah, só tá Vamos ver. normal. Vamos ver. Senão eu toco o barco assim mesmo. Deixa eu ver. Tá com eco Tá sim. com eco sim, né? Eu não sabia como funcionava. A gente vai aprender agora. Olha, legal essa parede que você tem aí atrás, hein? Maneira, né? Eu ia desenhar, mas deu preguiça. Eu falei, vou fazer umas colagens de página de HQ mesmo. Tá legal. Bom, já estão fazendo pergunta aqui para você sobre o ceifador, mas segura um pouco aí, que ele já vai responder. Então, Jorge, primeiro eu queria que você dissesse um pouquinho sobre quem é você, onde você nasceu, onde você mora, sua data de nascimento. Explica um pouquinho sobre a sua origem aí para o pessoal saber e conhecer um pouco mais sobre você. Daí a gente vai caminhando aí. Tá. Enquanto isso eu vou mostrando os desenhos seus aqui. Legal. Prazer, pessoal. Eu sou o Jorge, mas meu nome artístico é George Wolf, né? Porque eu trabalho bastante pro mercado estrangeiro, né? E aí eu quis aderir a esse apelido por conta disso. O nome artístico, né? Eu sou natural de São Paulo, eu nasci em São Paulo, moro atualmente em Sorocaba, /Votorantim, podemos dizer, mas eu tenho 30 anos e assim, eu trabalho com desenho há um bom tempo, mas com quadrinhos foi a última etapa, podemos dizer, de um lado artístico que eu fui me encaixar. Sempre amei, eu leio quadrinhos, estudo quadrinhos há muito tempo, mas não faz tanto tempo, eu já trabalhei com outras coisas, mas depois podemos falar melhor sobre isso. Legal, Jorge. Então, vou soltar uma outra pergunta para você aqui. Me diga uma coisa, você sempre trabalhou com desenhos ou você já desempenhou algum outro tipo de trabalho? Então, já desempenhei, mas eu sempre tentei achar, trabalhar em coisas que eu pudesse usar a criatividade, criar ou fazer alguma coisa. Não foi sempre assim. Por exemplo, o meu primeiro trabalho, naquela época, os direitos, não era tão assim. Eu trabalhei porque eu queria juntar dinheirinho para poder pagar alguns cursos futuramente. E aí eu trabalhei com fazendo fonte. Foi o meu primeiro trabalho, eu tinha 13 anos. Eu fazia, sabe aquelas fontes de água? Então, eu sei fazer, não sei mais, mas eu trabalhei com isso. Aí logo em seguida eu fui trabalhar em gráfica como aprendiz, mas não existia nem esse título, acho, de jovem aprendiz, essas coisas. Eu fui na Caruda um dia lá e eu consegui trabalhar na gráfica, porque lá eu aprendi todo o processo gráfico e depois eu aprendi a parte de arte final do computador, assim, mas em paralelo eu sempre estava estudando em casa, mas eu estava
trabalhando justamente para conseguir dinheiro para fazer os cursos futuramente. E logo em seguida, de gráfica, eu já trabalhei direto em agências de publicidade. E logo em seguida, agências de estúdios de animação que mexia também com publicidade. Então, meus trabalhos sempre foram meio envolvidos com arte. E tirando esse ponto, eu também fazia muito trabalho freelance. Então, eu sempre, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando em alguma empresa, eu pegava muito trabalho de fora para realmente ter uma noção melhor como funcionava. Então, eu sempre gostei de aprender. Mas eu queria estar envolvido com arte, de qualquer forma, né? Beleza, Jorge. Não sei se... Mas vamos que vamos. Próxima pergunta. Tá me ouvindo bem? Tô. Deu uma travadinha, mas voltou já. Tá. Me diga uma coisa. Você é o estilo autodidata? Você aprendeu sozinho? Ou você fez algum curso de desenho ou coisa parecida? Então, eu posso me considerar, mas eu fiz muitos cursos, na verdade, de... Nossa, o carro da pizza tá passando, os caras estão... Mas, então, eu fiz bastante curso também para aprimorar algumas técnicas e também para dar uma agilizada, né? Eu sempre fui bem autodidata, sempre estudei muito por conta, até porque algumas vezes a situação financeira não permitia fazer certos cursos por conta do custo. Então, eu estudava o que eu podia, tentava juntar um dinheiro ou esperar quando eu tivesse um trabalho que eu pudesse bancar. Já fui de alguns estúdios, que dentro dos estúdios eu fiquei bastante anos aprendendo algumas técnicas e desenhando e trocando, né? Eu desenhava para também mostrar o estúdio, né? Que hoje em dia não existe mais, mas eu fiquei uns bons anos dentro de um estúdio aprendendo técnicas e mostrando para o pessoal o que fazia dentro do estúdio. Então, conheci muita gente ali dentro, tenho bastante amigo que veio de lá, que trabalhou com arte de alguma forma, ou ainda trabalha. Então, assim, o curso é muito bom, porque ajuda você em alguns pontos que você não consegue ver, mas, assim, eu acredito que você tem que ter muito foco, você tem que estudar em casa, também, principalmente em casa, porque você vai ficar o tempo que o maior tempo que você vai ter é em casa e você tem que se dedicar. E assim foi a minha vida assim com curso, mas eu apoio muito, e hoje em dia tá mais fácil, né? Querendo ou não, a internet facilitou bastante e você consegue fazer curso online aí bem mais fácil do que poder se locomover ou se não tiver na sua cidade, alguma coisa assim. Perfeito, meu amigo, perfeito. Então, parabéns aí pelo seu talento inato, tá? Poucas pessoas são assim que nem você. Então, a próxima pergunta que eu diria para você é assim: como é que foi a sua carreira até aqui? Ou seja, tudo que você fez, né, resumidamente, né, o que você trabalhou, se foram só quadrinhos ou mais coisas, que te levaram até esse momento aqui? Pode dar uma explicadinha aí pra galera. Sim, então, eu fiz bastante coisa na parte artística, falando. Então, como eu falei que eu comecei na parte de propaganda, eu fiz bastante coisa até chegar atualmente que eu trabalho só com quadrinhos. Só com quadrinhos. Eu sempre quis, na verdade, trabalhar com quadrinhos. Eu sempre estudei e nunca parei. Só que até chegar ao ponto de poder acreditar que eu poderia trabalhar com isso, viver disso, eu fiz um pouco de tudo, até para pegar conhecimento em várias áreas. Então, eu trabalhei na parte de publicidade, eu fui design gráfico, eu fiz bastante coisa para propaganda. Na parte da animação, eu trabalhei com animação 2D, eu trabalhei com animação 3D, eu já fui modelador, né, 3D, e eu faço concept art,
para game e cinema, uma época que eu trabalhei para fora, que foi um período que só de que eu trabalhei como freelance. Então eu tentei me adaptar a algumas coisas. Uma coisa que eu sempre gostei foi de criação. Então uma parte que ainda era meio desconhecida no Brasil, o concept art, né, criação de personagem, cenário, ambientação e tudo isso que vai ser usado para qualquer coisa que seja, tanto filme, cinema, os games, até novela, qualquer coisa, sempre tem os conceitos iniciais, né? Tudo tem os conceitos iniciais. Era uma parte que eu gostava muito. E aí eu me dediquei um bom tempo, estudei bastante cores, ambientação, luz e sombra, essas coisas. E eu comecei a pegar trabalhos de fora do Brasil, como freelance, trabalhando em casa mesmo. Então eu já estou acostumado a ficar em casa, para mim a quarentena é meio de boa. Mas, depois do concept art, eu migrei para o 3D, fiz curso de 3D também, uma coisa que eu sempre gostei, uma paixão mesmo. E eu comecei a trabalhar com modelagem, depois eu fui um pouco para a parte da animação, que eu sou apaixonado também, é uma coisa que eu gosto demais, mas é muito difícil, exige demais tempo, recursos, dinheiro, e é algo que você tem que se dedicar mesmo. E assim, eu fiz bastante coisa, então dentro da parte artística, eu já desenhei livro infantil, eu já fiz revistas, já fiz coisas editoriais para revistas, sabe? Essas revistas que lançam, que tem várias coisas, então eu já desenhei também. Na parte de animação, eu fiz modelagem para games, para algumas empresas, até para aqueles filmes que passam no game, eu já fiz alguma coisa assim também. Eu dei uma parada porque você tem que se dedicar muito, exige muito estudo, e assim, realmente tem que ser bem focado nisso. Desculpa se tiver um barulho aqui fora, que os vizinhos estão tirando aqui o negócio, mas assim, acredito que eu fiz de tudo. Mas a coisa que eu sempre tive paixão foi os quadrinhos. E eu deixei para ir para os quadrinhos para o final, por quê? Porque é uma área muito difícil, exige muita coisa. Então eu acreditava, que eu pude confirmar depois trabalhando, que se eu tivesse experiência em várias outras coisas, storyboard, criação de roteiro, essas coisas, iria me ajudar futuramente a trabalhar com quadrinho. Porque não é fácil, é difícil, é bem trabalhoso. Por isso que é uma arte diferente, né? Você conta a história através de imagens. Então, mas é algo que graças a Deus, deu certo. Trabalho com isso já há um tempo e consegui já entrar no mercado americano também. Já fiz para outros lugares, mas e nacional agora com Força BR aqui do Cris, que é um grande amigo meu, e estamos aí produzindo agora os trabalhos para o Força BR. Legal. Você já fez bastante coisa, pessoal. Só para vocês saberem, ele está disponível para vocês contratarem ele, tá bom? Hoje ele vai dar um desconto para todo mundo. Manda jogos. Vai rolar um desconto hoje. Ai. Bom, vamos lá. Agora vamos para o que interessa. Me diga aí, para as pessoas, né? Qual foi a sua experiência, então, trabalhando aqui conosco no projeto Força BR, tá? Como é que foi desde o início? O que você achou da ideia? E como que foi o desenvolvimento disso? E como atualmente você enxerga esse projeto? Pessoal, o começo foi difícil, hein? O começo... Eu que o diga. Até caindo o negócio sabe aqui. Muito bem. O Cris sabe muito bem quanto difícil foi, porque assim, projeto nacional é meio complicado, porque geralmente aparece muita gente disposta a fazer alguma coisa, mas não disposta a investir e realmente estar junto, sabe? Se dedicar ao projeto. O Cris é um cara que eu admiro demais, não assim, porque ele é envolvido com o projeto, ele acredita, é diferente do que eu só receber um roteiro, alguma coisa. Eu tô falando com a pessoa que tá por trás do teu projeto e assim, mas só que o começo foi muito difícil, porque quando ele chegou, eu tava com vários outros trabalhos. E foi em meados de 2017, né?
que nós iniciamos, eu acredito. Nem lembro mais. O primeiro quadrinho foi a primeira edição, né? E eu tava com muitas outras coisas e eu tive que ir encaixando para poder fazer. Só que quando eu recebi a primeira vez, assim, eu fiquei meio assim quando o Cris mandou o primeiro contato, porque eu já estava acostumado a receber outros projetos que eu sabia que não iam dar em nada, ou as pessoas queriam fazer o projeto sem ter nenhum investimento. É muito difícil fazer isso. As pessoas não entendem que qualquer projeto para ser realizado, você tem que investir, e o investimento não é fácil. Vocês não têm noção quão difícil é investir em um projeto, principalmente na área de quadrinhos, alguma coisa que o mercado não é consolidado. Então é muito trabalho. Assim, o projeto, para fazer um trabalho de qualidade, exige muito de todo mundo, não só do desenhista, do Cris, que ele também é o roteirista, e sem falar que ele corre atrás de tudo o resto, e o colorista, letrista. Então, não é qualquer projeto, é um projeto profissional. É do mesmo nível que eu faço lá para fora, é o mesmo nível que o Cris está tentando fazer aqui e levar para vocês. Então, assim, todos os envolvidos já têm um tempo no mercado com quadrinhos, já tem uma experiência e está tentando fazer o melhor possível. Não é algo fácil, principalmente aqui no nosso cenário, né, no Brasil. E eu acredito muito no potencial do projeto. Olha só, o Rick está perguntando aqui qual foi a minha inspiração para criar o projeto Força BR. O Rick, é o seguinte, assim como eu, né, imagino que muitas pessoas já devem ter tido em algum momento da vida, quem gosta de quadrinhos, criar os seus próprios personagens, né? A gente cresceu, né, consumindo personagens estrangeiros, e eu, assim, faz pouco tempo que eu tive contato, vamos dizer assim, grande contato com personagens e trabalhos nacionais. Então, à medida que as coisas, né, que eu fui, infelizmente, né, assim como o Jorge Ovo, eu também sempre gostei de desenhar. Só que eu tive que, por uma questão do destino, parar de desenhar, né? E eu fui trabalhar com outras coisas, né? Então, vamos dizer assim, a minha parte artística eu tive que deixar de lado. Então, com o passar do tempo, eu pensei, poxa, eu tinha aquelas ideias de criança, né, de jovem, que todo mundo deve ter tido em algum momento da vida. E eu pensei, por que não tentar organizar tudo isso, né, de forma bem assim, bem concreta, né, bem embasada, e tentar lançar uma coisa coesa, né? Com muitas possibilidades, porque a minha principal ideia, né, pessoal, é criar um universo e não apenas um personagem, tá? Essa é uma ideia que eu tenho. Quando a gente cria um personagem só, vamos supor, eu criei só esse personagem aqui, que é o Warden, né? Muita gente não gosta muito dele, embora tenha pessoas que gostam. Às vezes fica uma coisa um pouco pequena, então eu pensei, eu vou criar logo de cara um grupo inteiro, um universo inteiro, que eu acho que, se você não gostou dele, talvez você goste desse, ou talvez você goste daquele. Então, pelo menos um deles eu imagino que vocês vão gostar. E todos os outros que ainda estão por aparecer, estão aí. Falando sobre a questão ali o George Wolf estava comentando sobre o início do projeto, é bom até comentar uma coisinha com vocês sobre a dificuldade de começar um trabalho desse nível aqui no Brasil. Eu, há quase 3 anos que venho trabalhando nesse projeto, eu tive muita porta na cara. Eu procurei muitas pessoas, muitos artistas, expus a minha ideia, falei o que eu queria fazer e vários deles nem sequer me responderam, tá? Então, assim, pode parecer incrível isso. Então, assim, vamos supor, você tem uma ideia boa, você tem, por exemplo, um dinheiro para investir, seu ou de alguém. Eu falo assim, então agora é só produzir. Não é. Muitas pessoas não vão querer comprar essa ideia. Então, assim, fazer com que as pessoas, os profissionais, acreditem nisso, também não é uma tarefa nem um pouco fácil. Ainda mais se você procurar artistas assim que têm experiência internacional. Eles ficam, às vezes, assim, duvidosos, né, se aquilo vai dar certo ou não, e onde é que vai parar o nome e a reputação deles. Então, assim, por isso que o início foi bem difícil, né? Então, agora que o trabalho está mais consolidado, a coisa fica um pouco mais fácil. Ainda fica difícil, eu ainda recebo muita porta na cara, né? Mas a gente já tem, né, algo pelo menos mais sólido para mostrar, né, o nosso trabalho. Você tem alguma dica para desenhar que você acha que as pessoas deveriam saber? Você sendo um autodidata e professor, né?
praticamente. Você tem alguma dica aí para as pessoas? Eu vou É que tentar. a dica, na verdade, é bem simples, né? Desenha, né? Vai desenhar. Então, não, assim, o quanto você se dedica, o que você quer fazer. Porque muita gente, na verdade, não tem nenhuma meta. É desenhar por desenhar? Beleza, mas vai ser só isso. O que você quer? Qual é a área que você quer se encaixar? Quadrinhos? Se for quadrinhos, vai estudar quadrinhos. Leia bastante quadrinhos. Você vai ter que entender a narrativa, como funciona. Você tem que entender como é a construção de cena, construção do personagem. Vai ter bastante coisa. Perspectiva. Tem muita coisa envolvendo um desenho. Caso você queira só estudar desenho, o começo, hoje em dia tem bastante coisa na internet, tem muita coisa. Você não tem dificuldade em achar referência, procurar referência para criação, alguma coisa assim. Claro que o começo é mais simples, então você tem que entender algumas coisas básicas, formas geométricas, construção, inovação, né? Tem que pegar bastante coisa, fotografia para estudo, para você observar mesmo como que funciona a construção do corpo, e vai ter bastante coisa, assim, sempre estudando, mas com foco. Você quer melhorar o quê? Você quer criar personagens, então se foca nisso. Você vai ter que ter uma boa anatomia, você vai ter que estudar anatomia. Depois que você estudar, você vai começar a construir, mas tudo isso com base em algum estudo de alguém que já tem uma experiência já com isso. Então pega estudos, aulas de pessoas que têm experiência com isso para te ajudar. Aqui, ó, tem uma pessoa aqui perguntando o que eu indicaria para conseguir uma oportunidade no mercado. É o Léo, né? Ele fez 2 perguntas sobre o estilo dele, que é realismo, e como que ele consegue uma oportunidade. Essa até é uma pergunta interessante que tem a ver com como que eu conheci o George Wolf. Eu conheci o trabalho do George Wolf num site chamado ArtStation. Eu entrei nesse site, artstation.com, né, não sei se vocês conhecem, e lá que eu vi o trabalho dele e de vários outros artistas. Ali tem artista do mundo inteiro, tá? Então, eu assim, fui procurando individualmente para tentar descobrir quais deles eram brasileiros. E aí, por fim, eu achei o Jorge ali e a gente começou a conversar. Então, assim, foi ali que eu encontrei ele. Então, se você tem um portfólio interessante, esse site, eu imagino, o Jorge pode falar melhor que eu, que ele tem uma boa visibilidade. Você não concorda, Jorge? Pode falar. Com certeza. O ArtStation, eu acredito que seja um dos sites mais profissionais ultimamente e que você conseguir trabalho. Tanto que lá, a maioria dos trabalhos que chegaram para mim, bastante foi de lá. Quando eu trabalhava mais com jogos, voltado a jogos, muitos entraram em contato, empresas entravam em contato, porque lá é uma vitrine muito boa de pessoas que realmente estão procurando as pessoas para trabalhar nos seus projetos. Mas aí você tem que criar um portfólio que chame a atenção. Uma outra pergunta aqui, se a gente pretende fazer uma animação. Bom, isso aqui, ele está ligado com o nosso objetivo principal, tá? O nosso objetivo principal seria esse daqui. Então, a história em quadrinhos seria nosso primeiro passo para a gente chegar nesse nosso grande objetivo aqui. E para isso a gente vai ter que contar com a ajuda e o apoio de todos vocês, tá? Uma vez que a gente consiga tornar nosso projeto grande o bastante, a gente vai ter recursos, né, para produzir isso, tá? Pense que isso já está nos nossos planos, tá bom? Uma outra pergunta aqui, como lidar e como mostrar que ser desenhista é uma profissão quando pedem um trabalho e não dão valor, dando a desculpa que é só um desenho? Se alguém disse isso para você, talvez essa pessoa não seja o seu cliente ideal, tá? Porque quem trabalha com isso ou quem mexe com isso sabe o quão trabalhoso isso é. Um desenho nunca é só um desenho, ele requer assim, muito tempo, muita inspiração, né? Fora a questão material, né? Os profissionais, por exemplo, usam telas digitais, né? Não é verdade, Jorge? Aquele material Sim. que custa caríssimo aquilo, por exemplo, né? Então, esse tipo de resposta, eu diria que a pessoa que está te contratando, talvez ela não entenda direito ou o que ela quer, ou já não dá valor logo de cara para esse tipo de trabalho. Olha lá, outra pergunta, possibilidade de crossover com outros heróis.
Isso daqui eu estou falando na minha campanha do Apoia-se, tá, pessoal? A campanha do Apoia-se está no ar, depois eu vou mostrar para vocês de novo. Quando a gente atingir um valor de uma meta de R$4.000, a gente vai começar a trabalhar em histórias de crossovers, que são encontros, né, de personagens diferentes. Então, assim, você tem um personagem, você criou ele, e você quer que ele faça uma história junto com estes personagens aqui, isso pode acontecer, tá? Eu pretendo oferecer essa oportunidade para outros desenhistas, outros criadores, e a gente poder fazer um trabalho conjunto, né, que sirva como uma propaganda bem legal, né, a mostra de um trabalho, e a gente conhecer novos personagens que muita gente não conhece. Tá? Isso é bem interessante. Uma outra pergunta aqui, ó, se já pensaram em fazer arte para games. Dentro dessa pergunta, nós estamos desenvolvendo um jogo para celular do projeto Força BR, tá? Procure ali nos nossos posts que estão lá. Mas o Jorge Wolff já fez esse tipo de trabalho que eu sei, inclusive já vi, tá? Ele já pode falar mais sobre isso. Deixa eu só fazer uma outra resposta rápida aqui. Ó, já pensou em fazer um herói contra essa política suja, mostrando nossa realidade no mundo de fantasia? Então, esse aqui é uma pergunta, já existem muitos heróis brasileiros que têm essa temática aqui, tá? Que é estilo meio vigilante, né? Eu particularmente, Davidson, né? Eu gosto mais, o Davidson, de partir para uma parte um pouco mais fantasiosa, porque quanto mais a gente traz assim para nossa realidade do jeito que ela é, a gente começa a segregar demais, né? Ou então algumas pessoas podem não concordar e começa uma briga. Então, o meu projeto Força BR, como todo mundo já sabe, ele tem um personagem que é o vilão, que é totalmente fictício, né? É esse cara aqui, ó, que é o Dom Ferdinando. Assim, o objetivo dele é ser o rei do Brasil. Então eu achei mais interessante para um mundo mais fantasioso criar uma coisa mais lúdica, que assim pelo menos eu não procuraria vamos dizer assim, ofender ninguém e tentar agradar a maior parte das pessoas possíveis, tá? Eu penso assim, o projeto Força BR ele não entraria no realismo, né? Que seria aqui nessa sugestão. Introduzir novos personagens, esse universo, sendo que esses personagens criados por pessoas que não façam parte da equipe. Então, que é o seguinte, esse tipo de pergunta com relação a personagens criados por outros autores, né? Veja, já pensa o seguinte, eu já tenho uma gama enorme de personagens e essa história que eu criei aqui, ela é uma história, vamos dizer assim, fechada, tá? Então, na saga principal, que seria a saga canônica, que o objetivo são 20 edições, não tem mais como colocar nada de novo. Personagens de outros artistas, volto a dizer, eles entrariam como forma do apoio no nosso site do Apoia-se. Quando a gente conseguir um número alto de apoiadores, como eu falei, meta de R$4.000 no mínimo, aí a gente pode ter o quê? Recurso para trabalhar e fazer, vamos dizer, como foi dito aqui antes, os tais crossovers, que são os encontros, que aí a gente coloca personagens de outros autores dentro desse universo. E aí a gente pode sentar direitinho, a gente chega a algumas conclusões, cria uma história bacana e introduz esse personagem dentro, mas vamos dizer assim, não na linha principal, porque ela já é uma linha fechada, vocês entendem? Então, a minha ideia é dar oportunidade para os outros, mas eu também preciso que me ajudem, porque nós, assim, volto a dizer, nós somos independentes, então a gente está começando um trabalho, né? E nós não temos tantos recursos assim, mal para fazer o nosso próprio, né? Quem dirá começar a colocar o trabalho de outras pessoas. A ideia é sempre dar oportunidade para os outros, mas para isso a gente tem que estar forte, né, para poder bancar tudo isso, tá bom? Então espero que ele tenha respondido. Só um minutinho. Como vocês fazem para proteger a arte que é colocada na internet? As artes elas têm que ser patenteadas, tá? A gente tem duas formas de patentear aqui no Brasil, né? A gente tem pela Biblioteca Nacional e pelo marcas e patentes, né? Pelo INPI, se não me engano. Então é uma forma jurídica de fazer isso, não é barata, não é fácil e ela também não é rápida, tá? Então, se você estiver interessado de fato em levar isso para frente, você pode fazer isso. Eu, particularmente, contratei um advogado especialista para fazer isso e custou muito caro e demorou muito. Então, assim, é recomendável, mas é bem trabalhoso e custoso, tá? Então, funciona assim. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade, tá? A gente vai falando.
Enquanto isso, eu vou dar mais aquele recadinho para vocês. Não deixem de entrar no nosso site do Apoia-se. Entre na campanha com contribuições a partir de R$ 10 por mês. Vocês irão receber todas as revistas que iremos produzir daqui para frente, à medida que a gente atingir as metas que estão descritas lá. Eu coloquei 5 metas no site para a gente alcançar. Quanto mais alta a meta a gente conseguir, mais benefícios e mais produtos a gente vai poder produzir para dar de presente para vocês, tá? Então, assim, entrem lá, façam a sua contribuição, que ela é muito importante para que a gente continue esse trabalho que vocês estão vendo, que muitas vezes parece ser simples para muita gente, né? Mas ele é muito mais complicado do que parece. Igual uma pessoa comentou, né? Sobre é só um desenho, mas publicar uma história em quadrinhos de qualidade, ela é muito mais trabalhosa do que qualquer um pode imaginar. E cara também, né? Então, não percam tempo, entrem lá, por favor, e façam a sua contribuição. Então, pessoal, vamos dar aqui o Jorge dar umas palavrinhas finais, e aí eu mostro para vocês aqui a campanha só para a gente encerrar. Muito obrigado, Jorge, pela sua participação, tá, meu amigo? Valeu, eu que agradeço. Fico feliz, foi muito bacana. Espero que tenha sido interessante e útil aí para o pessoal, suas dicas. Então, possa fazer as suas considerações finais. Antes de mais nada, eu vou responder isso que o Cristiano acabou de falar, sobre a questão disso de apoiar o projeto. É muito importante. E eu vou até colocar o momento atual em que vivemos para fazer um paralelo. É nesses momentos onde as pessoas mais precisam criar um ânimo. As histórias em quadrinhos pode parecer algo simples. Aqui, né, nossa cultura às vezes não é tão acostumada com isso, mas tem uma força muito grande. Então eu fico muito feliz, agradeço aí, Cristiano, tamo junto aí, você sabe, e vamos continuar produzindo, eu estou produzindo, eu não paro de produzir, e muita coisa boa vai ser lançada pelo projeto, pelo Cristiano, ele pode ter certeza, é coisa de qualidade. Eu conheço também os outros artistas que estão envolvidos, são artistas excepcionais que também trabalham muito tempo com isso no mercado para fora também, já tem um certo conhecimento, certo nome, então é um projeto muito bom. E valeu aí, pessoal. Espero em breve aí nós estar fazendo mais, tirar algumas dúvidas e dando algumas dicas, o que nós puder aí fazer. Então é isso, Jorge. Grande abraço e entrem na página dele do Instagram. Curtam lá a página dele, sigam ele, sigam o resto do trabalho dele também, que ele é um artista muito competente, viu, pessoal? E para você, Jorge, valeu, um grande abraço. Boa noite e fique com Deus, meu amigo. Amém. Tamo junto aí. É nóis. Falou. Então, pessoal, só terminando aqui para a gente explicar, né? Então, essa daqui é a nossa página, né? Olha, Rick, essa poderia fazer uma live com toda a equipe. Só para você ter uma ideia, Rick, eu acho que são mais de 30 pessoas que trabalharam comigo, trabalham ou trabalharam. Eu, aos poucos, né, vou experimentar esses dias para ver se eu consigo algumas pessoas assim para a gente vir conversar com vocês, tá bom? Eu não garanto porque vai depender da disponibilidade deles, né? Mas eu vou fazer o possível para chamar mais pessoas sim, tá bom? Fique tranquilo. Ó, então, pessoal, como a gente estava falando, ó, aqui é a nossa página principal do Instagram e aqui tem um link, tá? Esse link vai cair direto na nossa campanha do Apoia-se, tá? Da mesma forma aqui no Facebook. Essa aqui é a página principal, tem um post fixado aqui e aqui também tem o link para a gente entrar direto na página. Entrando na página, que é essa daqui, a gente vai ter aqui do lado direito, como eu falei para vocês, todas as metas que eu coloquei, tá bom? Depois vocês podem ler com calma aqui o que cada uma delas significa. E abaixo tem aqui as opções, tá? A partir de R$1 você já vai estar ajudando. A partir de R$5 você já entra no nosso grupo do Telegram para conversar diretamente com a gente. R$10 ou mais você então começa a receber o material impresso na sua casa. Tá? R$15 ou mais você vai receber tudo que foi anteriormente e mais um jogo, o jogo em primeira mão, o jogo de celular do Projeto Força BR. E por último aqui o R$30 ou mais você vai ganhar tudo aquilo e mais alguns itens exclusivos. Por exemplo, agora a gente está produzindo, iremos produzir uma arte
exclusiva, feita pelo nosso desenhista que acabamos de conversar, o Jorge Wolff, para cada um destes apoiadores de R$30. Essa arte será feita de acordo com o desejo de cada um deles, ou seja, você quer um desenho, por exemplo, do Jaguaruna, então você conseguirá um desenho de Jaguaruna exclusivo para você. Tá bom, pessoal? Então essa daqui que é a nossa página. Lembre-se, como o Jorge a gente estava falando, o nosso recurso, né, vamos dizer assim, individual, ele é pequeno, mas se cada um de vocês contribuir com pelo menos R$10, que seria o nosso valor ideal aqui nessa campanha, a gente vai poder conseguir chegar muito longe, né, inclusive em aspectos assim inimagináveis, tá? Um último recado que eu deixo para vocês é o seguinte, pessoal. Sábado eu estou pensando em fazer uma nova live, né? Um pouco diferente dessa daqui. Eu queria fazer uma live demonstrando, fazendo um teste, né? Uma demonstração do jogo de tabuleiro do projeto Força BR, tá? Então, para quem gosta de jogo de tabuleiro, desse universo, eu vou fazer uma simulação aqui e mostrar para vocês como que é o jogo, como que funciona, tá? O jogo, ele não faz parte dessa campanha aqui por enquanto, devido ao alto custo dele, tá? Mas se a gente conseguir uma quantidade boa de apoiadores, né, a gente pode estudar essa possibilidade, tá? Mas eu pretendo mostrar para vocês como é que funciona, até para matar a curiosidade de muita gente. Tá? É um outro produto de altíssima qualidade que vocês vão ver com seus próprios olhos. Ok, pessoal? Então, agradeço aí a audiência de vocês mais uma vez, a participação. E, à medida que a semana for passando, fiquem à vontade para mandar mensagens para mim, pedindo o que vocês quiserem, né? O que vocês gostariam de ver, o que a gente poderia mostrar. E a gente vai tentar fazer o possível para atender esses pedidos, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e estamos juntos.